estamos vendo aí até essa infeliz modalidade, se é que a gente pode chamar assim, de tarados que estão expostos aí, começou muito aqui em São Paulo, dos ejaculadores, né, que cometem atos libidinosos com vítimas escolhidas ali dentro do trem, dentro do ônibus. E a justiça tem se mostrado impotente perante alguns casos. Haja visto que o rapaz, o primeiro que veio à tona, que na verdade dizem que isso já está acontecendo faz muito tempo, só que ele está vindo à tona agora, foi preso num dia, 3, 4 dias depois, ele já estava solto. Contrapartida, parece que pegaram um outro semana passada e já soltaram também. Porque o que diz realmente no código, doutor, que torna, por exemplo, tão impotente a ação do delegado, a ação do juiz perante um tipo de causa como essa? Na verdade, é muito questão de entendimento. A nossa lei, ela dá margens a interpretações. Então, eu posso ler a lei e interpretar de determinada maneira. Você, sendo profissional da área, também vai ler e vai interpretar de outra. Então, o que acontece? O juiz ou os juízes que atuaram nesse caso entenderam que não havia crime de estupro, porque, teoricamente, essa conduta se enquadraria no artigo previsto no Código Penal, que tipifica a conduta de estupro, que é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro tipo de ato libidinoso. O que seria um ato libidinoso? É aquele ato voltado à satisfação sexual, a satisfazer a libido da pessoa. Então, no meu entendimento, naquele caso específico do ejaculador, houve um crime. Por quê? Porque, se não me engano, a moça estava dormindo. Sim. Então, se estava dormindo, ela não tinha capacidade de resistir àquele ato. Então, presume-se que houve uma violência. É como se você, por exemplo, manter uma relação sexual, uma conjunção carnal, com uma mulher que está totalmente embriagada, ou então sob substância de outro tipo de entorpecente, drogas, enfim, ela não vai ter capacidade de defesa. Então, você vai acabar constrangendo ela, mediante uma violência, uma grave ameaça, a praticar um ato que ela não consente, não é do consentimento dela. Então, no meu entendimento, naquele caso houve um estupro, mas o juiz do caso entendeu que não. Pelo fato da lei dar margens a interpretações, cada um interpreta da maneira que o que parece, digamos assim, mais justo para ele. Entendeu? Existem algumas observações populares que dizem que a lei é fraca, que a lei do Brasil, o Código Penal, ele tem várias pontas soltas que acabam abrindo esse tipo de precedente. Seria isso mesmo ou é mais uma questão de interpretação do delegado que pega a causa, do magistrado que pega um tipo de causa como essa daí? Ou seria as duas coisas ao mesmo tempo? Em relação ao delegado, a lei não dá muita liberdade para que ele interprete. O delegado, na maioria dos casos, na maioria dos crimes, tem que, se a pessoa for presa em flagrante, evidentemente, sendo presa em flagrante, dependendo do tipo de delito, o delegado não pode determinar a soltura. O processo tem que ir até o juiz, e só o juiz vai determinar se a pessoa vai responder o processo em liberdade ou se vai responder o processo preso. O delegado, digamos assim, está mais preso ao que diz a lei. Agora, os magistrados não. Eles fazem interpretações que eles entendem que é a correta. Os promotores de justiça estão sempre ali combatendo, tentando fazer com que a pessoa realmente seja punida, faz parte do trabalho do Ministério Público, e a defesa, os advogados, vão tentar, digamos assim, andar em cima dessas brechas da legislação para obter a soltura do cliente. O nosso sistema jurídico, ele é elogiado fora do país, é um sistema jurídico bastante avançado, só que realmente não é perfeito, notadamente quando se vai aplicar a lei. Na teoria, do ponto de vista teórico, é um sistema jurídico bastante complexo, porém bastante eficaz, teoricamente falando. No entanto, na prática, ela não se mostra, esse sistema não se mostra ser tão eficiente, porque lida com o ser humano, né? Então o ser humano ele acaba entendendo de uma maneira, entendendo de outra, sendo falho em determinadas situações, e acaba causando essa impunidade que a gente sente no nosso país. O assunto se tornou
ainda mais interessante que eu esperava. Então, pelo que você disse, existe algo que vai além do que está escrito. Existe uma coisa mais interpretativa, porque é um estupro e ao mesmo tempo não é, se é bem que eu entendi. Né? Não houve o contato carnal, embora seja uma questão totalmente constrangedora e que a mulher é exposta de uma maneira a ser ridicularizada, como infelizmente aconteceu nesses casos aqui em São Paulo. E, aliás, anda acontecendo muitos outros, isso que é o pior. Então, a coisa, pelo que nós temos no código, doutor, se torna mais interpretativa do que prática? No caso do ejaculador, não é que era estupro, depois deixou de ser. Ali é o seguinte, crime ele praticou. É que, na verdade, a gente sempre espera... Não era o primeiro, né? Já tinha tido uns antecedentes antes, inclusive. Isso, pode não ter sido estupro, mas ele pode ter praticado uma contravenção penal ou um próprio crime menos grave. O certo é que a gente sempre tem por objetivo que a pessoa seja punida de maneira mais severa, correto? A respeito da interpretação da lei, a gente faz a interpretação, evidentemente, se pautada em princípios de direito. Também a gente não vai interpretar de uma maneira ali que foge totalmente à razoabilidade, foge à proporcionalidade. Vou dar um exemplo bem fácil de entender, que é para não ficar dúvidas. Mas vamos imaginar que houve um crime de homicídio, correto? Você não vai interpretar se aquele homicídio ocorreu ou não. É óbvio que ocorreu porque você vai ver a materialidade, o corpo humano ali sem vida. Isso é óbvio que não vai ter como interpretar. Agora, existem sim situações que o conceito de crime ele é mais amplo. Então, a gente precisa fazer determinadas interpretações para chegar ao alcance da lei. Porém, essa interpretação tem parâmetros, tem princípios de direitos que o profissional precisa se pautar. Outra coisa também, preciso deixar claro que no crime de estupro, ele não ocorre só com a conjunção carnal, mas sim qualquer outro tipo de ato libidinoso. Então, muito embora o ejaculador não tenha praticado o sexo propriamente dito, com a penetração do pênis na cópula vagínica, certo que ele praticou outros tipos de atos libidinosos, que foi a satisfação da vontade sexual dele. Isso pode ser feito, enquadrado também com palavras? Vamos supor, o cara chegar, o sujeito aí chegar, por exemplo, na rua, para uma mulher, para uma garota, principalmente se for menor de idade, vou te pegar, vou fazer tal coisa, você deve ser assim, deve ser assado. Também se enquadra nesses quesitos? No meu entendimento, no crime de estupro, não. No meu entendimento... E o que seria, no caso? Seria a famosa mexidinha na rua, na assobiada, né? Ou tem gente que vai... tinha um tempo que era o assovio, hoje o negócio está ficando mais feio para as mulheres, infelizmente. No meu entendimento, numa situação dessa, seria um crime de constrangimento ilegal, ou então um próprio crime contra a honra. Depende muito do caso concreto, mas isso configura crime contra a honra, ou um crime de constrangimento ilegal, correto? Mas estupro, no meu entendimento, não. E onde entra o assédio aí, doutor? O assédio ele ocorre mais em relações de vínculo empregatício, onde o superior hierárquico, por conta de pretender obter uma vantagem sexual, passa a praticar atos, digamos assim, para submeter... O mesmo professor com aluna, aluna com professora com aluno também? Sempre quando ocorre uma relação de subordinação e a pessoa que exerce essa subordinação usa esse fato para obter vantagem sexual, aí é assédio, correto? Aí que é o assédio. Porém, se chama uma mulher de alguma palavra de cunho sexual e tudo mais, pode estar praticando um constrangimento ilegal, um próprio crime contra a honra. A partir do momento que emprega violência ou grave ameaça contra a mulher, ou inclusive contra homem, enfim, para satisfazer a vontade sexual, aí configura um estupro. Só para a gente encerrar essa questão do ejaculador, que a gente conversou muito sobre, você acredita que a partir de agora, como isso está vindo muito à tona, talvez a própria justiça vai ter que se adequar e arrumar mais argumentos e uma preparação melhor, não só dos advogados, como dos magistrados, para lidar com a abordagem dessa questão? E outra coisa também, por exemplo, nós tivemos aí o rapaz que alegou ter insanidade mental,
né? Até qual ponto isso vai também quando comprovada, né, a insanidade ou não, no caso aí de quem cometeu o delito? A insanidade mental, por si só, não vai afastar o crime, não vai afastar a ilegalidade daquela conduta. Óbvio que a pessoa vai ser processada, ela vai ser condenada, porém, se for constatado mesmo que ela é uma pessoa que a gente chama de inimputável, que é aquela onde não tinha capacidade de entender o caráter ilícito daquela conduta, aí ela já não vai sofrer uma pena. Ela vai sofrer, digamos assim, uma pena diferenciada, que a gente chama de medida de segurança. O que é uma medida de segurança? Ela pode ser de duas maneiras. É um tratamento clínico ambulatorial ou uma internação em hospital de custódia, de modo que essa pessoa que tem esse problema seja tratada. Mas uma coisa a gente precisa deixar claro. Mesmo a pessoa que é inimputável, ela pratica assim crime e também ela vai ser punida. Ela fica internada no hospital ou um tratamento clínico ambulatorial, ela só vai sair de lá a hora que cessar essa incapacidade. Vai endurecer mais o entendimento a respeito disso. O assunto veio à tona, causa repúdio em muita gente. Tem pessoas que recebem aquilo de maneira mais confortável, outras de maneira indignada. Então, o magistrado, os profissionais da área, eles são seres humanos também. Eles expressam sentimentos, eles têm de maneira subjetiva ali uma visão a respeito de situações como essa. Então, eu creio que realmente vai endurecer, o judiciário vai ficar mais duro, mais rígido em situações como essa. E provavelmente as pessoas agora não ficarão assim tão impunes como aparentemente estavam praticando esse tipo de conduta. A gente só tem a lamentar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com o Dr. William Amanajás. Com certeza voltaremos muito mais vezes com ele aqui na nossa programação para estarmos conversando a respeito de várias outras questões que abordem todo esse campo jurídico. Eu encerro lhe agradecendo pela participação. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição, Felício. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!